Olá, eu sou a pastora Luciane Temel e tenho uma palavra de Deus para você nesta nova semana, porque quem começa com fé termina com milagres. Em Eclesiastes, capítulo de número 11, verso 5, está escrito assim: assim como você não conhece o caminho do vento, nem como o corpo é formado no ventre de uma mulher, tampouco pode compreender o que Deus faz, o Criador de todas as coisas. Diante da nossa incapacidade de entender, compreender a grandeza do agir de Deus, nos tornamos muitas vezes impacientes, ansiosos, e diante do tempo que estamos esperando Deus agir, que para nós, no nosso entendimento, já passou da hora, Deus está demorando demais da conta, nós nos precipitamos e nos movemos para ajudar a Deus, dando uma mãozinha. Podemos ser guiados pela carne ou pelo Espírito. Agora, a precipitação mostra que estamos sendo guiados pela carne. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Ele sabe o tempo certo de agir em cada circunstância. Não adianta tentar antecipar ou atrasar o relógio do céu. Semana passada eu fiz uma gelatina para minha filha e tentei antecipar o tempo da gelatina ficar pronta. Isso para mim se transformou em uma experiência de vida. O Senhor me ministrou ali naquela situação. Eu fiz a gelatina e coloquei essa gelatina no congelador. Pensei, vai gelar mais rápido. Mais rapidamente essa gelatina vai ficar pronta e Giovana vai poder comê-la. Peguei a gelatina, coloquei no congelador e o que aconteceu? Esqueci essa gelatina no congelador. No outro dia, eu tirei a gelatina do congelador, deixei na geladeira para ela descongelar, para não virar um líquido colorido qualquer, né? Para ficar na textura de uma gelatina. Mas o que aconteceu? A gelatina descongelou, mas não ficou na textura de gelatina. Ela ficou mole, rala. O sabor ficou diferente porque a água que se formou no pote onde estava a gelatina derreteu e se misturou ali aquela gelatina. E naquele momento o Espírito Santo falou comigo. Ele disse o seguinte: antecipar o tempo das coisas muda a consistência e o sabor delas. Antecipar o tempo das coisas, do agir de Deus, muda a consistência e o sabor daquela bênção, daquela vitória, daquilo que você está esperando da parte do Senhor. Lembrei daquele ditado mundano que diz que a pressa é inimiga da perfeição. E nesse caso, a pressa ela foi inimiga. Eu quis antecipar o tempo da gelatina e acabou estragando, mudando a textura daquela gelatina. E assim é com o tempo de Deus para nós. Ele tem o tempo certo de fazer as coisas acontecerem na nossa vida. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Ele sabe o tempo certo de agir em cada circunstância nossa. Não adianta tentar antecipar ou atrasar o relógio do céu. Sabemos bem a história de Abraão, que recebeu a promessa de ter um filho com Sara, já na sua velhice. Depois de tantos anos esperando, Sara tenta dar um jeitinho de antecipar o tempo de Deus e dar a Abraão sua serva Agar, para que através dela, eles, Abraão e Sara, tivessem um filho, como era costume antigamente, que a sua serva poderia deitar-se com seu marido, ter um filho, e esse filho passaria a ser de Sara, de Abraão. Sara deve ter pensado: Deus disse que teríamos um filho, mas como não aconteceu nada até agora, talvez ele mudou de ideia, talvez ele se esqueceu, são tantas coisas para ele dar conta, né? Vou dar minha serva como mulher a Abraão e ela terá um filho dele que será nosso filho. Resolvido. Então vai nascer quem? Ismael. Mas Ismael não era o filho da promessa. Sara se precipitou. Foi dominada pela ansiedade, o desejo de ter um filho. Não pensou nas consequências de não esperar o tempo certo de Deus para viver aquela promessa. E até hoje, os filhos de Abraão brigam pela terra prometida. Os descendentes de Ismael, que são os árabes, e os descendentes de Isaac, que são os judeus. Até hoje nós vemos guerra em Israel por conta de terras, isso tudo porque um dia uma mulher que servia a Deus através da sua incredulidade, da sua impaciência, tentou ajudar a Deus e fez com que o que ela plantou
há tantos anos atrás, estivesse até hoje, trazendo consequências daquele ato impensado. Por outro lado, nós vemos Davi, servo do Senhor, esperou o tempo certo de Deus para viver a promessa. Davi foi ungido rei de Israel ainda na sua juventude, mas só se tornou rei realmente, só se sentou no trono aos 30 anos de idade. Primeiro reinou sobre Judá, depois reinou sobre todo Israel. E ele teve oportunidades de matar o rei Saul, que queria matá-lo. E isso teria antecipado o início do seu reinado, mas ele escolheu esperar o tempo certo do Senhor para ele, o tempo certo de reinar sobre o povo de Deus. O problema de muitos de nós é não saber esperar com paciência o tempo de Deus. O que acontece é isso: nós ouvimos Deus nos mandar esperar, Ele faz a promessa, mas nós queremos viver já. Nós não queremos passar pelo processo da espera. Nós não gostamos de esperar, não queremos esperar e muitas vezes decidimos não esperar, porque para nós tudo é urgente. Não posso esperar, Senhor, eu preciso de um emprego urgente. Eu não posso esperar, Senhor, eu preciso de uma cura urgente. Eu não posso esperar, Senhor, eu preciso desse dinheiro, é urgente. Não posso esperar, Senhor, eu preciso ganhar logo essa causa na justiça, é urgente. Eu preciso casar, já estou ficando velha, eu não posso mais esperar, é urgente. Nós esquecemos que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. E Deus sabe exatamente como agir, como fazer as coisas acontecerem na nossa vida. Ele não precisa que nós venhamos a ajudá-lo dando um jeitinho ou dando uma mãozinha. O salmista escreveu no Salmo 46, verso 10: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sara deveria ter se aquietado para ter visto no tempo certo Deus ter dado a ela a promessa, porque Deus vai dar a promessa, vai cumprir a promessa que fez a Abraão, vai dar o seu filho Isaque. Mas diante de tudo que Sara viveu, ela poderia ter sofrido menos, ela poderia ter se entristecido menos, ter sido afrontada menos diante daquela situação de ter 2 filhos dentro da sua casa, quando ela rejeitou o filho da sua serva, o filho da escrava, e só cuidava agora do seu filho Isaque. Ela poderia ter vivido em paz com seu marido, ela poderia ter vivido outras circunstâncias diferentes, coisas melhores, mas não esperou, não se aquietou. Davi se aquietou, Davi esperou, Davi se sujeitou ao tempo de Deus e por isso reinou sobre todo Israel no tempo que Deus preparou para ele. E nós precisamos também nos aquietar, esperar, confiar. Então, diante do agir sobrenatural de Deus, nós saberemos que Ele é o único Deus, o dono do tempo perfeito para nós. É preciso saber o tempo e o modo que Deus tem agido em nossas vidas, senão a nossa caminhada será difícil, pesada, cheia de frustrações, porque nós somos tendenciosos. A nossa intenção sempre é querer viver o amanhã já hoje, mas o hoje é hoje e o amanhã é amanhã. Todos os dias é tempo oportuno para Deus agir. Creia, Ele não se esqueceu de você. A promessa está de pé. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, nós entregamos em Tuas mãos essa nova semana. Eu, Senhor, entrego em Tuas mãos a vida desse Teu filho, dessa Tua filha, a família de cada um dos que estão ouvindo essa oração agora. E eu te peço, Pai, que em nome de Jesus o Senhor nos ensine e nos ajude a esperar pelo tempo certo de vivermos aquilo que o Senhor tem para nós. Não importa o quão urgente pareça ser para nós, o Senhor vai agir no momento certo, porque o Senhor sabe qual é o tempo certo. Nós somos incapazes, Deus, de compreender a Tua soberania, o conhecimento que o Senhor tem de todas as coisas, e por isso nos agoniamos, por isso ficamos aflitos, por isso ficamos ansiosos, desesperados. Mas o Senhor tem nos feito esperar para que nós possamos aprender a confiar que o Senhor não perde o controle das nossas vidas, que diante das urgências o Senhor vai agir no momento certo, que diante do nosso desespero o Senhor vai agir no momento oportuno. E nós precisamos, como filhos, aprender a descansar nesse Pai que tem todo o conhecimento,
toda a ciência, todo o poder, toda a autoridade em suas mãos. Eu te peço, meu Deus, que em nome de Jesus, nessa nova semana, o Senhor nos ensine a desfrutarmos da capacidade de esperar que o Senhor vai agir em nosso favor quando nós clamarmos, quando nós estivermos esperando pela Tua graça manifesta em nós. Que o Senhor nos ajude nessa nova semana e que nós possamos desfrutar, Senhor, da beleza que é viver os Teus propósitos, viver a Tua provisão, viver a Tua cura, viver as Tuas promessas, viver o Teu milagre no tempo que já está determinado para cada coisa debaixo do sol. Em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, por mais uma semana que se inicia. Coloca em Tuas mãos a nossa casa, a nossa família, que a Tua bênção repouse sobre nós, Pai. Em nome de Jesus, que assim seja, amém. E graças a Deus, amém. Curta esse vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva. E domingo que vem, em nome de Jesus, eu estarei aqui mais uma vez trazendo uma palavra do coração de Deus para a tua vida. Em nome de Jesus. Amém.